Ele construiu um império, mas acreditava que jamais teria herdeiros. Até que uma jovem virgem e inesperada destruiu essa certeza e carrega 2 filhos dele no ventre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. O vento frio da Serra Gaúcha carregava o aroma doce das uvas maduras quando Leonardo Santorini estacionou seu Porsche prateado em frente aos portões de ferro forjado da Vinícola Castellani. Aos 42 anos, ele era o tipo de homem que fazia salas inteiras silenciarem quando entrava, não apenas pelo poder que emanava, mas pela solidão que carregava como uma segunda pele. Sua última aquisição havia sido estratégica, como sempre. A vinícola centenária de Bento Gonçalves estava em dificuldades financeiras, e Leonardo jamais deixava passar uma oportunidade. Mas enquanto observava as fileiras intermináveis de parreiras que se estendiam pelas colinas, algo diferente pulsava em seu peito. Talvez fosse a paisagem que lembrava vagamente sua infância, antes que tudo se tornasse números, contratos e conquistas vazias. Ele havia construído um império sobre os destroços de sua própria alma. Filho de empresários implacáveis de São Paulo, crescera sob o peso das expectativas e a frieza de um pai que via afeto como fraqueza. Sua mãe, uma boneca de porcelana que sorria para as câmeras e chorava no silêncio do próprio quarto, nunca conseguiu protegê-lo da dureza, que moldaria sua personalidade. O diagnóstico, aos 30 anos, havia sido o golpe final: infértil. A palavra ecoava em sua mente como uma sentença de morte para qualquer sonho de continuidade, de legado verdadeiro. Seu casamento desmoronara como um castelo de cartas, e Leonardo se transformara no que hoje era: um milionário temido, nos negócios desejado por muitas, mas amado por nenhuma. Os engenheiros já o esperavam na entrada principal da vinícola, com plantas e relatórios nas mãos. Leonardo ajustou o terno italiano e começou a caminhada pelas instalações, sua mente calculando automaticamente custos de modernização, potencial de lucro, estratégias de marketing. Era assim que funcionava. Tudo se resumia a números, previsibilidade, controle. Foi quando a viu. Isadora Castellani emergia entre as parreiras como uma visão. 18 anos recém-completos, a pele beijada pelo sol gaúcho, cabelos castanhos ondulados dançando ao vento. Carregava uma cesta de lavandas, e seus olhos cor de âmbar captaram a luz da tarde como 2 pedras preciosas. Por um instante que pareceu eterno, seus olhares se encontraram através da distância. Leonardo sentiu algo estranho acontecer em seu peito, como se uma corrente elétrica percorresse cada fibra de seu ser. Há anos não sentia nada além da satisfação mecânica dos negócios bem-sucedidos, mas aquela jovem, com sua beleza pura e natural, fez algo dentro dele despertar bruscamente. Senhor Santorini, a voz de um dos engenheiros o trouxe de volta à realidade. Gostaria de ver primeiro as instalações de fermentação ou prefere começar pelos vinhedos? Leonardo forçou-se a desviar o olhar da jovem que agora se afastava em direção à casa principal da propriedade. As instalações, respondeu com a voz mais firme que conseguiu, mas sua mente já não estava mais nos negócios. Durante toda a vistoria, enquanto ouvia explicações técnicas sobre tanques de aço inox e processos de envelhecimento, Leonardo se pegava procurando por ela. Era absurdo, inapropriado. Ela tinha idade para ser sua filha, e ele um homem experiente demais para se deixar afetar por um rosto bonito. Mas havia algo mais naqueles olhos dourados que o perturbava profundamente. Uma inocência genuína, misturada com uma força silenciosa que lhe lembrava vagamente sua própria mãe, antes que a vida a quebrasse. Isadora parecia carregar em si toda a luz que ele havia perdido ao longo dos anos de batalhas corporativas e desilusões pessoais. Quando a vistoria terminou, Leonardo se dirigiu ao escritório principal para discutir os últimos detalhes da aquisição com Dona Carmen Castellani, a atual proprietária. A mulher de 50 anos mantinha a dignidade, apesar das circunstâncias difíceis que a forçavam a vender a propriedade da família. A vinícola está na nossa família
há 3 gerações, disse Dona Carmen, os olhos marejados. Meu marido morreu defendendo essa terra. Só espero que o senhor a trate com o respeito que ela merece. Leonardo assentiu, mas sua atenção foi interrompida quando Isadora entrou no escritório, trazendo uma bandeja com café. O aroma forte se misturava com o perfume sutil de lavanda que ela carregava, criando uma combinação que fez Leonardo fechar os olhos por um segundo, gravando aquele momento na memória. Minha filha, Isadora, apresentou Dona Carmen com orgulho. Ela conhece cada canto desta propriedade melhor que qualquer um. Os olhos de Isadora encontraram os de Leonardo novamente, e desta vez ela corou ligeiramente antes de baixar o olhar. Muito prazer, Sr. Santorini, disse com uma voz suave que fez algo vibrar no peito dele. O prazer é meu, Leonardo respondeu, e as palavras saíram carregadas de um significado que ele mesmo não conseguia explicar. Nas semanas seguintes, Leonardo se viu retornando à vinícola com uma frequência que nem ele mesmo conseguia justificar. Oficialmente, supervisionava as reformas e a modernização dos equipamentos. Na realidade, cada volta era uma rendição silenciosa ao magnetismo daquela jovem, que havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Isadora parecia estar sempre presente, como se o destino conspirasse para colocá-la em seu caminho. Às vezes ela ajudava os trabalhadores na colheita, outras vezes organizava documentos no escritório ou cuidava dos jardins de lavanda que sua mãe cultivava próximo à casa principal. Leonardo tentava manter distância, mas seus olhos a procuravam, instintivamente, como um ímã atraído por metal. A jovem não era apenas bonita. Havia algo mais profundo nela que o fascinava. Uma sabedoria prematura nos olhos dourados, como se tivesse vivido mais do que seus 18 anos permitiam. Talvez fosse a perda do pai, que Dona Carmen mencionara ter morrido em um acidente quando Isadora tinha apenas 15 anos. Ou talvez fosse simplesmente sua natureza, essa mistura única de inocência e força que fazia Leonardo questionar tudo o que acreditava sobre si mesmo. Uma tarde de março, quando o calor ainda se mantinha forte na serra, Leonardo encontrou Isadora sozinha, no laboratório da vinícola, analisando amostras de mosto. Ela usava um vestido simples de algodão azul que realçava seus olhos e havia prendido os cabelos em um coque frouxo que deixava alguns fios rebeldes emoldurarem seu rosto. Aprendeu isso com seu pai? Perguntou Leonardo, entrando no ambiente, com cuidado para não assustá-la. Isadora levantou os olhos do microscópio e sorriu, um sorriso que iluminou todo o laboratório. Ele me ensinou desde pequena. Dizia que o vinho carrega a alma da terra e que para entender precisa conhecer. A outra. Leonardo se aproximou, fingindo interesse nas análises, mas na verdade hipnotizado pela proximidade dela. O perfume suave de lavanda se misturava com o aroma doce do mosto, criando uma atmosfera quase etérea. E o que a terra está dizendo? Este ano, que será uma safra especial, respondeu Isadora, seus olhos brilhando de entusiasmo. O equilíbrio entre açúcar e acidez está perfeito. Papai sempre dizia que anos assim acontecem, quando a natureza quer nos lembrar do quanto a vida pode ser doce. As palavras tocaram Leonardo de uma forma inesperada. Fazia tanto tempo que havia esquecido que a vida podia ter sabor doce. Seus últimos anos tinham sido amargos, marcados por conquistas vazias, e uma solidão que nem todo o dinheiro do mundo conseguia preencher. Você pretende continuar trabalhando aqui? Perguntou, tentando manter a voz casual. Isadora baixou os olhos, uma sombra de tristeza cruzando seu rosto. Não sei se vou ter escolha. Mamãe está pensando em se mudar para Porto Alegre depois da venda. Diz que aqui tem muitas memórias dolorosas. E você? Também acha que tem memórias dolorosas demais aqui? Ela o encarou diretamente, e Leonardo sentiu como se ela pudesse ver através de todas as suas defesas. Acho que as memórias só são dolorosas quando a gente não consegue criar outras melhores para substituí-las. A sabedoria daquelas palavras o atingiu como um soco no estômago. Leonardo se pegou imaginando como seria criar memórias melhores com ela, e o pensamento o assustou tanto que deu um passo para trás. Preciso ir, disse abruptamente.
Tenho uma reunião em Porto Alegre. Isadora piscou surpresa com a mudança súbita em seu comportamento, mas apenas assentiu. Claro, boa viagem, Sr. Santorini. Enquanto dirigia de volta para a cidade, Leonardo tentava se convencer de que estava fazendo a coisa certa. Aquela atração era inadequada, quase imoral. Ele tinha experiência suficiente para reconhecer o interesse nos olhos dela, e isso só tornava tudo mais perigoso. Isadora era jovem demais, inexperiente demais, vulnerável demais. E ele era velho demais, cínico demais, quebrado demais. Mas mesmo enquanto tentava se afastar, Leonardo não conseguia tirá-la de seus pensamentos. Durante reuniões importantes, se pegava imaginando como seria beijar aqueles lábios suaves. Durante jantares em restaurantes sofisticados, pensava no sorriso genuíno dela, tão diferente dos sorrisos calculados das mulheres de sua classe social. Uma semana depois, uma tempestade, inesperada, o forçou a pernoitar na vinícola. As estradas estavam intransitáveis, e Dona Carmen insistiu que ele ficasse na casa principal. Leonardo aceitou, tentando se convencer de que era apenas uma questão prática. Durante o jantar, preparado por Isadora com ingredientes simples, mas temperados com amor, Leonardo descobriu um lado dela que ainda não conhecia. Ela falava sobre seus sonhos de estudar enologia, sobre os livros que lia escondida no sótão, sobre as viagens que queria fazer pelo mundo. Havia uma fome de vida, nela que contrastava dolorosamente com o vazio que ele sentia dentro de si mesmo. "O senhor já foi apaixonado?" perguntou. Isadora, de repente, com a espontaneidade típica da juventude. Leonardo quase engasgou com o vinho. "Por que pergunta isso?" "Porque às vezes o senhor fica com uma expressão muito triste, como se tivesse perdido algo importante." A sinceridade dela o desarmoou completamente. "Já fui casado", respondeu depois de um longo silêncio, "mas descobri que às vezes o que achamos que é amor é apenas conveniência." "E quando é amor de verdade, como a gente sabe?" Leonardo a encarou sentindo algo se partir dentro de seu peito. "Acho que sabemos quando dói demais para ignorar, mas também é bom demais para largar." Isadora corou, baixando os olhos para o prato. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão elétrica que fez Leonardo se levantar abruptamente da mesa. "Boa noite, Isadora. Obrigado pelo jantar." Mas enquanto subia as escadas para o quarto de hóspedes, Leonardo sabia que não conseguiria dormir. Não enquanto ela estivesse ali, tão perto, fazendo seu coração bater de uma forma que ele havia esquecido que era possível. A madrugada chegou sem que Leonardo conseguisse pregar os olhos. Cada vez que fechava as pálpebras, via o rosto de Isadora. A forma como ela havia corado quando perguntou sobre o amor. A maneira como seus olhos dourados brilharam quando ele falou sobre dor e prazer caminharem juntos. Às 4 da manhã, desistiu de tentar dormir e desceu para a cozinha em busca de um café. Não esperava encontrá-la lá. Isadora estava sentada à mesa da cozinha, uma xícara de chá entre as mãos delicadas, olhando pela janela, onde a tempestade finalmente dava sinais de diminuir. Usava um roupão de algodão sobre uma camisola branca, e os cabelos soltos caíam como ondas douradas sobre os ombros. A visão dela, tão natural e íntima, fez algo se contrair dolorosamente no peito de Leonardo. "Também não conseguiu dormir?" perguntou ela suavemente sem se virar. Leonardo hesitou na entrada da cozinha. Ainda estava a tempo de voltar para o quarto, de manter a distância segura que tentava preservar. Mas algo maior que sua razão o fez entrar e sentar-se à mesa, do outro lado dela. A tempestade. Mentiu sabendo que ela não acreditaria. Isadora sorriu, um sorriso pequeno e conhecedor. "Eu também, a tempestade." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o som da chuva diminuindo lá fora, criando uma intimidade perigosa. Leonardo observava o perfil dela contra a janela, a curva delicada do pescoço, a forma como seus dedos seguravam a xícara como se fosse algo precioso. "Posso fazer uma pergunta?" disse Isadora de repente, virando-se para encará-lo. "Claro. Por que o senhor sempre parece estar lutando contra alguma coisa quando está perto de mim?" A pergunta o pegou desprevenido pela sua honestidade brutal.
Leonardo sentiu todas as suas defesas se desmoronando diante daqueles olhos que pareciam ver através de sua alma. Porque você me faz sentir coisas que não deveria sentir, respondeu antes que pudesse se censurar. Por que não deveria? Você... Sabe por quê, Isadora? Ela se levantou devagar e contornou a mesa, parando ao lado da cadeira dele. Leonardo podia sentir o calor emanando de seu corpo, o perfume suave de lavanda, que agora se misturava com algo mais íntimo, mais pessoal. Eu sei que sou nova, disse ela, a voz ligeiramente trêmula, mas firme. Sei que venho de um mundo diferente, do seu. Mas também sei que o que sinto quando olho para o Senhor não é coisa de menina, é coisa de mulher. Leonardo fechou os olhos tentando resistir ao magnetismo dela. Isadora, você não entende. Então me explique. Ela tocou levemente seu ombro e Leonardo sentiu uma corrente elétrica percorrer todo o seu corpo. Me explique por que quando o Senhor olha para mim, eu sinto como se finalmente estivesse viva de verdade. Ele abriu os olhos e encontrou os dela a poucos centímetros de distância. Naquele momento, toda a diferença de idade, toda a diferença social, todo o abismo que separava seus mundos, pareceu desaparecer. Havia apenas eles dois, duas almas reconhecendo uma na outra algo que haviam procurado a vida inteira sem saber. Você vai se arrepender, sussurrou Leonardo, mas sua mão já subia para tocar o rosto dela. O único arrependimento que eu teria seria se deixasse esse momento passar. Foi quando ele se rendeu. O beijo começou suave, quase reverente, como se Leonardo temesse quebrá-la. Mas quando sentiu os lábios dela se entreabrirem, quando ela suspirou contra sua boca e suas mãos se agarraram à sua camisa, algo dentro dele se incendiou. Ele a puxou para mais perto, aprofundando o beijo, perdendo-se no sabor doce dela, na forma como ela se entregava completamente ao momento. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Isadora encostou a testa na dele, os olhos fechados, um sorriso pequeno e satisfeito brincando em seus lábios. Eu sabia, murmurou. Ela sabia o quê? Que seria assim, que seria como se o mundo inteiro fizesse sentido de repente. Leonardo afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ela podia ouvi-lo. Isadora, eu... Não. Ela colocou um dedo sobre os lábios dele. Não estrague com palavras, não agora. Mas mesmo enquanto a segurava nos braços, mesmo enquanto gravava na memória cada detalhe daquele momento, Leonardo sentia a culpa começando a crescer dentro dele como um tumor maligno. O que estava fazendo? Ela era jovem demais, inocente demais. Ele era um homem de 42 anos marcado por desilusões e cicatrizes que ela nem sequer imaginava existir. E ainda havia o fato inescapável de que em breve ela não seria mais dona de sua própria vida. A vinícola estava sendo vendida, e com ela toda a estabilidade que Isadora conhecia. Ele estava aproveitando-se de sua vulnerabilidade, de um momento de fragilidade em sua vida. Como se pudesse ler seus pensamentos, Isadora afastou-se ligeiramente e o encarou com seriedade. Eu sei o que está pensando, disse ela, que está me aproveitando, que eu sou nova demais para saber o que quero, mas está errado. Isadora, escute. Sua voz ganhou uma firmeza que surpreendeu Leonardo. Perdi meu pai aos 15 anos. Ajudei minha mãe a manter esta propriedade, funcionando quando ela mal conseguia sair da cama de tanto chorar. Trabalhei sol a sol para que não perdêssemos nossa casa, antes que fosse inevitável. Não sou a menina frágil que o Senhor pensa que sou. Leonardo observou o fogo nos olhos dela, a determinação na postura, e percebeu que tinha razão. Isadora havia sido forçada a amadurecer cedo demais, e havia uma força nela que era mais velha que seus anos. Mas isso não muda o fato de que eu deveria ser mais responsável, disse ele. A responsabilidade é minha também. Ela tocou o rosto dele suavemente. E eu escolho isso. Escolho o Senhor. Quando Isadora se afastou e voltou para seu quarto, deixando-o sozinho na cozinha com o gosto dela ainda em seus lábios, Leonardo soube que havia cruzado uma linha da qual não haveria retorno.
O que havia começado como uma atração inconveniente havia se transformado em algo muito mais perigoso. Ele estava se apaixonando por ela, e, pela primeira vez em anos, a perspectiva de amar alguém o aterrorizava mais do que qualquer negócio ou conquista empresarial jamais havia feito. Os dias seguintes passaram como um sonho febril. Leonardo se viu inventando desculpas para voltar. A vinícola, cada visita uma rendição maior ao desejo que crescia como fogo em suas veias. Isadora parecia brilhar sempre que o via, e essa luz nos olhos dela era ao mesmo tempo a coisa mais bela e mais perigosa que ele já havia experimentado. Eles roubavam momentos quando Dona Carmen não estava por perto, um toque de mãos quando ela lhe servia café, um olhar prolongado durante as reuniões com os engenheiros, conversas sussurradas nos corredores da casa principal. Cada contato era uma fagulha que alimentava uma fogueira que Leonardo já não conseguia controlar. Uma tarde de abril, quando as primeiras folhas começavam a mudar de cor nas parreiras, Leonardo encontrou Isadora sozinha na cave de vinhos. Ela estava organizando as garrafas mais antigas, aquelas que guardavam décadas de história da família Castellani. A luz dourada que filtrava pelas pequenas janelas criava uma atmosfera quase mística no ambiente. São as últimas garrafas, do ano em que nasci, disse Isadora segurando uma garrafa empoeirada com cuidado. Papai sempre dizia que guardaria uma para o dia do meu casamento. Leonardo sentiu algo se apertar em seu peito. A ideia de Isadora casando com outro homem, compartilhando sua vida com alguém que não fosse ele, era insuportável. Mas, ao mesmo tempo, a realidade gritava que ele não podia oferecer a ela o tipo de futuro que merecia. E agora? Perguntou tentando manter a voz casual. Agora acho que vou guardar para um dia especial. Ela respondeu, seus olhos encontrando os dele, para quando algo realmente importante acontecer na minha vida. A tensão no ar era quase palpável. Leonardo se aproximou devagar, como se estivesse se aproximando de um animal selvagem, que poderia fugir a qualquer momento. Quando parou diante dela, Isadora não recuou. Em vez disso, colocou a garrafa cuidadosamente de lado e o encarou com uma intensidade que fez o coração dele disparar. Isadora, ele sussurrou, sua voz rouca de desejo contido. Diga, ela respondeu, se aproximando até que pudesse sentir o calor emanando do corpo dele. Não posso parar de pensar em você. Ela sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo inocente e conhecedor. Então não pare. Desta vez, foi ela quem iniciou o beijo. Seus lábios encontraram os dele com uma fome que o surpreendeu, uma paixão que desmentiu qualquer ideia de que ela fosse apenas uma jovem inexperiente. Leonardo aprensou contra a parede de pedra da cave, suas mãos se perdendo nos cabelos sedosos dela, o corpo respondendo a cada suspiro, a cada gemido baixinho que escapava de sua garganta. As mãos de Isadora exploravam as costas dele por cima da camisa. Depois desciam para a cintura, ousadas de uma forma que fez Leonardo perder completamente a razão. Quando ela começou a desabotoar sua camisa com dedos trêmulos mais determinados, ele a segurou pelos pulsos. Você tem certeza? Perguntou, os olhos escuros de desejo, mas ainda tentando ser responsável. Nunca. Tive tanta certeza de nada na minha vida, ela respondeu, e havia tal convicção em sua voz que as últimas defesas de Leonardo se desmoronaram. O que aconteceu a seguir foi uma explosão de paixão que varreu qualquer pensamento racional. Entre barris de carvalho e o aroma doce de vinho envelhecendo, eles se entregaram um ao outro com uma intensidade que beirava o desespero. Leonardo descobriu cada centímetro da pele dourada de Isadora, memorizou cada suspiro, cada gemido, cada forma de fazê-la arquejar seu nome como uma prece. Para Isadora, foi uma descoberta, não apenas do próprio corpo, mas do poder que tinha sobre aquele homem poderoso que tremia em seus braços. Cada toque dele a incendiava, cada beijo abria um mundo de sensações que ela jamais havia imaginado existir. Quando finalmente se tornaram um, foi como se todas as estrelas do universo explodissem simultaneamente. Depois eles ficaram abraçados no chão da cave,
cobertos apenas pela camisa de Leonardo. Isadora desenhava círculos preguiçosos no peito dele com a ponta dos dedos, enquanto ele afagava seus cabelos com uma ternura que o surpreendeu. "Não me arrependo", disse ela suavemente, como se adivinhasse os pensamentos dele. "Ainda não", respondeu Leonardo, a voz carregada de uma tristeza que Isadora não compreendeu completamente. "Por que fala assim?" Ele suspirou profundamente, puxando-a mais para perto. "Porque o mundo lá fora não vai entender isso. Porque pessoas vão falar. Vão julgar. Porque eu tenho inimigos que não hesitarão em usar você para me atingir. Deixe que falem." Isadora se apoiou no cotovelo para encará-lo. "Deixe que julguem. Eu não me importo." "Mas eu me importo." Leonardo tocou o rosto dela com delicadeza. "Você é jovem. Tem a vida inteira pela frente. Não quero que se torne alvo de fofocas ou escândalos por minha causa. E se eu disser que vale a pena?" Leonardo a beijou suavemente, um beijo carregado de amor e desespero. "Então eu tentaria acreditar que mereço você." Mas mesmo enquanto assegurava, Leonardo sabia que haviam cruzado uma linha perigosa. Seu mundo era cruel e implacável, cheio de pessoas que não hesitariam em destruir Isadora para atingi-lo. Sua ex-esposa, seus rivais nos negócios, até mesmo sua própria família. Todos eram capazes de transformar aquele amor puro em uma arma contra ele. E havia algo mais, algo que o aterrorizava mais do que qualquer ameaça externa. A possibilidade de que Isadora descobrisse quem ele realmente era, por baixo de toda a riqueza e poder. Um homem quebrado, incapaz de dar a ela filhos, incapaz de oferecer qualquer coisa além de uma vida de luxo vazio. Quando se vestiram e se separaram, com Isadora voltando para a casa e Leonardo saindo para mais uma reunião, ambos sabiam que haviam mudado algo fundamental entre eles. Não havia mais volta. O que quer que acontecesse a partir daquele momento, eles enfrentariam como consequência dessa escolha que fizeram no silêncio perfumado da cave, entre memórias do passado e a incerteza do futuro. Leonardo dirigiu de volta para Porto Alegre com o gosto dela ainda nos lábios e a certeza crescente de que estava se metendo em algo que poderia destruir ambos. Mas, pela primeira vez em anos, ele não se importava com as consequências. Pela primeira vez, havia algo mais importante que seu império, mais valioso que seu dinheiro, mais real que qualquer sucesso que já havia conquistado. Havia Isadora, e ela valia qualquer risco. 3 semanas depois daquela tarde na cave, Leonardo descobriu que manter um relacionamento secreto era uma forma de tortura que ele não havia previsto. Cada momento longe de Isadora era uma agonia. Cada encontro roubado apenas intensificava a fome que sentia por ela. E pior, começava a perceber que não era apenas desejo físico, era amor. Amor de verdade, do tipo que muda tudo, que vira a vida de cabeça para baixo e faz um homem questionar cada escolha que já fez. O problema era que quanto mais tempo passavam juntos, mais difícil ficava esconder o que estava acontecendo. Leonardo não era bom em dissimular quando se tratava de Isadora. Bastava ela entrar em uma sala para seu rosto se transformar, para seus olhos brilharem de uma forma que qualquer pessoa observadora notaria. E Dona Carmen estava começando a notar. "Senhor Santorini", disse ela numa manhã após Isadora ter saído para cuidar dos jardins. "Posso falar com o senhor em particular?" Leonardo sentiu o estômago se contrair. Havia chegado o momento que temia desde o início. "Claro, Dona Carmen." Eles se sentaram na sala principal da casa, e a mulher mais velha o encarou com uma seriedade que o fez se sentir como um adolescente pego em flagrante. "Não sou cega, nem surda", começou ela, "e conheço minha filha melhor do que qualquer pessoa neste mundo. Dona Carmen, deixe-me terminar." Sua voz era firme, mas não hostil. "Isadora está diferente. Há semanas que ela anda como se estivesse flutuando, com um brilho nos olhos que não via desde antes de perder o pai. E o senhor... Bem, o senhor olha para ela como se ela fosse a única pessoa no mundo." Leonardo baixou a cabeça, sabendo que não havia como negar.
Eu posso explicar. Não precisa explicar nada para mim. Carmen se inclinou para a frente. Precisa explicar para ela. E, principalmente, precisa explicar para si mesmo o que pretende fazer. Não entendo. Entende? Sim. Os olhos de Carmen se endureceram ligeiramente. Minha filha se apaixonou pelo senhor. Não sei se foi recíproco, mas espero que sim. Porque, se não foi, o senhor está brincando com algo muito perigoso. Leonardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eu jamais machucaria a Isadora. Não intencionalmente, talvez. Mas o senhor vive em um mundo diferente do nosso. Um mundo onde as pessoas são descartáveis quando deixam de ser convenientes. Minha filha não é uma diversão passageira, senhor Santorini. Ela é uma mulher que ama com o coração inteiro, que se entrega completamente. Se o senhor não está preparado para corresponder a isso, então pare agora, antes que seja tarde demais. As palavras de Carmen ecoaram na mente de Leonardo durante todo o dia. Ela tinha razão. Seu mundo era implacável, e ele havia passado tanto tempo nele que às vezes esquecia como as pessoas normais viviam, amavam, sonhavam. Isadora merecia alguém que pudesse oferecer um futuro sem sombras, sem complicações, sem os perigos que acompanhavam sua fortuna e poder. Mas quando a viu naquela tarde, cuidando das flores no jardim, com aquela concentração serena que era, só dela, Leonardo soube que era tarde demais para recuar. Ela havia se tornado parte dele de uma forma que nem mesmo compreendia completamente. "Está tudo bem?" perguntou Isadora, notando sua expressão sombria. "Parece preocupado." "Sua mãe sabe", disse ele simplesmente. Isadora parou de regar as plantas e o encarou. "Eu sei que ela sabe." "E isso não te preocupa?" "Por que deveria?" Ela largou o regador e se aproximou dele. "Não tenho vergonha do que sinto por você, Leonardo, nem do que escolhi fazer." Ouvir seu nome nos lábios dela ainda causava um arrepio que percorria todo o seu corpo. Leonardo a puxou para seus braços, precisando sentir a solidez dela, a realidade de que ela estava ali, que tudo aquilo não era um sonho. "Às vezes acho que você não entende o que está se metendo", murmurou contra os cabelos dela. "Então me conte." Isadora se afastou para encará-lo. "Me conte tudo. Sobre seu mundo, sobre seus medos, sobre o que tanto te aterroriza em me amar." A palavra amor suspensa entre eles criou um silêncio carregado de significado. Era a primeira vez que um deles pronunciava aquela palavra, e o impacto foi como um raio em céu aberto. "Você acha que me ama?" perguntou Leonardo, a voz rouca. "Eu não acho, eu sei." Isadora tocou o rosto dele com delicadeza. "E você, sabe o que sente por mim?" Leonardo fechou os olhos, lutando contra a emoção que ameaçava transbordá-lo. "Sei que você é a primeira pessoa em anos que me faz querer ser um homem melhor. Sei que acordo pensando em você e durmo sonhando com você. Sei que a ideia de perdê-la me aterroriza mais do que qualquer coisa que já enfrentei na vida. Isso parece com amor para mim. Mas também sei que meu mundo pode te destruir, que tenho inimigos que não hesitarão em usar você contra mim, que minha vida vem com um preço que talvez você não esteja preparada para pagar." Isadora sorriu, um sorriso triste, mas determinado. "E você acha que pode decidir por mim? Que pode escolher o que estou ou não preparada para enfrentar? Não quero que se machuque por minha causa. Já é tarde demais para isso." Ela tocou o peito dele sobre o coração. "Você já me mudou. Já me fez sentir coisas que não sabia que existiam. Se afastar agora, o que acha que vai acontecer? Que vou esquecer que existo de verdade apenas quando estou com você." Naquela noite, pela primeira vez, Leonardo levou Isadora para jantar fora da vinícola. Era um risco, ele sabia, mas não conseguiu resistir ao desejo de vê-la em seu mundo, de imaginar como seria se pudessem viver aquilo abertamente. Escolheu um restaurante discreto em Gramado, longe dos olhares curiosos de Porto Alegre. Isadora estava deslumbrante num vestido simples que havia sido de sua mãe, os cabelos soltos, em ondas douradas que captavam a luz das velas. Leonardo não conseguia tirar os olhos dela, hipnotizado, pela forma como ela descobria cada sabor, como se cada experiência fosse nova e preciosa.
É assim que você vive sempre? Perguntou ela, olhando ao redor do restaurante elegante. Era assim que eu vivia, respondeu Leonardo, antes de você. E agora? Agora nada disso tem graça se você não está comigo. Foi quando seu celular tocou. Leonardo hesitou, mas o nome na tela o fez atender. Era seu advogado, e a conversa foi breve, mas perturbadora. Problemas? Perguntou Isadora, notando sua expressão. Minha ex-esposa está tentando contestar nosso divórcio, disse Leonardo, tentando manter a voz calma. Aparentemente ela descobriu sobre nós. Isadora empalideceu ligeiramente, mas sua voz permaneceu firme. O que isso significa? Significa que nosso segredo acabou de se tornar público e que as coisas estão prestes a ficar muito mais complicadas. Enquanto voltavam para a vinícola em silêncio, Leonardo sabia que uma nova fase estava começando. A fase onde teriam que lutar não apenas contra seus próprios medos e inseguranças, mas contra um mundo inteiro que estaria determinado a separá-los. E pela primeira vez desde que havia conhecido Isadora, Leonardo se perguntou se seu amor seria forte o suficiente para sobreviver ao que estava por vir. A tempestade que Leonardo havia previsto chegou mais rápida e feroz do que ele esperava. Em menos de uma semana, fotos dele e Isadora jantar em Gramado estampavam as páginas sociais dos jornais de Porto Alegre e São Paulo. As manchetes eram cruéis. Magnata de 42 anos em romance com jovem de 18. Leonardo Santorini e sua nova conquista. Diferença de idade choca círculos empresariais. Isadora leu cada matéria com uma calma que impressionou até mesmo Leonardo. Ela não chorou, não se desesperou, apenas dobrou os jornais cuidadosamente e os colocou de lado. É isso mesmo que pensam de mim? Perguntou ela, a voz tranquila, mas carregada de uma tristeza profunda. Que sou apenas uma conquista, uma diversão passageira? Leonardo sentiu uma raiva assassina crescer dentro dele. É o que querem que as pessoas pensem. Minha ex-esposa, Helena, está por trás disso. Ela tem contatos na mídia. E por que ela faria isso? Porque quer me destruir. Leonardo passou as mãos pelos cabelos, frustrado. Nosso divórcio não foi amigável. Ela sempre soube que eu descobriria a verdade sobre certas coisas, e agora que tem uma oportunidade de revidar, não vai desperdiçar. Que verdade? Leonardo hesitou. Havia segredos em seu passado que ainda não havia contado para Isadora, feridas que nunca havia exposto completamente. Mas se iam enfrentar aquilo juntos, ela precisava saber de tudo. Durante nosso casamento, Helena fingiu tentar engravidar por anos. Começou ele, a voz pesada. Eu me submetia a exames, tratamentos, me culpava pela nossa infertilidade. Até descobrir que ela tomava contraceptivos escondido. Nunca quis filhos comigo. Queria apenas o sobrenome e a fortuna. Isadora o observou em silêncio, processando a informação. E agora ela está usando nosso relacionamento para conseguir uma parte maior da herança, alegando que foi enganada. Se provar que posso ter filhos, pode argumentar que foi prejudicada durante o casamento. A ironia da situação era amarga. Leonardo havia passado anos acreditando que era infértil, carregando a culpa e a tristeza dessa suposta limitação. E agora, quando finalmente encontrara o amor verdadeiro, descobria que talvez tudo não passasse de uma mentira cuidadosamente orquestrada. Mas a campanha de difamação de Helena era apenas o começo. 2 dias depois, Leonardo recebeu uma ligação que mudaria tudo. Fala, Juliano, atendeu ele, reconhecendo a voz do primo que administrava parte dos negócios da família em São Paulo. Preciso falar com você, pessoalmente, hoje. Havia algo na voz de Juliano que fez Leonardo franzir a testa. Aconteceu alguma coisa? Só venha. E Leonardo, traga sua namoradinha. O tom sarcástico e a risada baixa que se seguiu fizeram o sangue de Leonardo gelar. Juliano nunca havia gostado dele, sempre ressentido por ter ficado com a parte menor da herança familiar. Se estava envolvido na situação com Helena, as coisas estavam prestes a ficar muito piores. Leonardo chegou a São Paulo naquela tarde,
deixando Isadora na vinícola contra a vontade dela. Queria protegê-la do que quer que Giuliano tivesse preparado. O encontro foi no escritório da família, um prédio imponente na Faria Lima que Leonardo havia evitado nos últimos anos. Primo querido, Giuliano o recebeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Vim saber como anda sua vida amorosa. Parece que finalmente encontrou alguém que consegue estimular suas funções reprodutivas. Vá direto ao ponto, Giuliano. Está bem. Giuliano se sentou atrás da mesa, claramente saboreando o momento. Recebi uma ligação interessante hoje, de um investigador particular que Helena contratou. Parece que sua namoradinha tem alguns segredos familiares fascinantes. Leonardo sentiu o estômago se contrair. Do que está falando? Carmen Castellani não é a mãe biológica da menina. Giuliano abriu uma pasta e espalhou fotos e documentos sobre a mesa. Isadora é filha adotiva. E adivinha quem é o pai biológico? As palavras que vieram em seguida atingiram Leonardo como um martelo. Seu próprio pai, Antônio Santorini, havia tido um caso com uma jovem italiana, anos atrás. Quando ela morreu no parto, a criança foi dada para a adoção. Carmen, que havia perdido uma filha na mesma época, adotou a bebê e jamais contou a verdade para ninguém. Está mentindo, disse Leonardo, mas sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Tenho os documentos aqui, exames de DNA, certidões, tudo. Giuliano se recostou na cadeira satisfeito. Sua namoradinha é sua meia-irmã, Leonardo. Tecnicamente você está cometendo incesto. O mundo ao redor de Leonardo começou a girar. Todas as memórias dos últimos meses passaram por sua mente como um filme em câmera lenta. Os beijos, as carícias, a noite na cave, as palavras de amor, tudo contaminado por essa revelação horrível. Por que está me contando isso? Conseguiu perguntar. Porque Helena me ofereceu uma proposta interessante. Se eu ajudar a expor esse escândalo, ela divide comigo o que conseguir pegar do seu império no processo de divórcio revisado. Você não pode usar isso. Posso e vou. Giuliano se levantou caminhando ao redor da mesa. A menos que você faça uma contraproposta mais interessante. Digamos, metade das suas ações da Santorini Holdings. Leonardo olhou para o primo com uma mistura de nojo e desespero. Você destruiria a vida de uma jovem inocente por dinheiro? Eu não criei essa situação, primo. Apenas estou aproveitando uma oportunidade que caiu no meu colo. Leonardo saiu do escritório em estado de choque. Durante todo o voo de volta a Porto Alegre, tentou processar o que havia acabado de descobrir. Era possível que tudo fosse mentira, uma elaborada encenação de Giuliano e Helena. Mas e se fosse verdade? E se Isadora fosse realmente sua meia-irmã? Quando chegou à vinícola já era noite. Isadora o esperava na varanda, um xale sobre os ombros para se proteger do frio da serra. Ao vê-lo, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que sempre fazia o coração dele disparar. Mas agora, olhando para ela, Leonardo só conseguia pensar nas palavras de Giuliano ecoando em sua mente. Como foi a reunião? Perguntou ela, se aproximando para beijá-lo. Leonardo recuou, instintivamente, e a expressão de confusão e dor que cruzou o rosto de Isadora foi como um punhal em seu peito. Leonardo, o que aconteceu? Preciso saber uma coisa, disse ele a voz trêmula, sobre sua família, sobre quem realmente são seus pais. Isadora franziu a testa. Meus pais? Meu pai morreu há 3 anos e minha mãe... Seus pais biológicos. Isadora, preciso saber se Carmen é realmente sua mãe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isadora o encarou por um longo momento, e Leonardo viu algo se partir nos olhos dourados dela. Por que essa pergunta? Sussurrou ela. E por que agora? Apenas responda, por favor. Isadora fechou os olhos, e quando os abriu novamente, estavam cheios de lágrimas. Não, Carmen não é minha mãe biológica. Ela me adotou quando eu tinha alguns meses, mas ela é minha mãe em todos os sentidos que importam. Leonardo sentiu o mundo desmoronar ao redor dele. Se Giuliano estava certo sobre essa parte, talvez estivesse certo sobre o resto também. A possibilidade de que ele e Isadora fossem meio-irmãos se tornou de repente muito real, muito aterrorizante. Leonardo,
Me diga o que está acontecendo, implorou Isadora, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas Leonardo não conseguia falar. Não conseguia nem mesmo olhar para ela sem sentir náusea. Se afastou, deixando-a sozinha na varanda, com o coração partido e sem entender por que o homem que amava havia de repente se tornado um estranho. Os dias que se seguiram foram os mais escuros na vida de Leonardo Santorini. Ele se trancou em seu apartamento em Porto Alegre, recusando-se a atender ligações, ignorando reuniões importantes, perdido em um abismo de dor e autorrecriminação. As palavras de Giuliano ecoavam em sua mente como uma maldição. Sua namoradinha é sua meia-irmã, Leonardo. Como havia sido tão cego? Como não havia percebido? Mas, ao mesmo tempo, uma parte dele se recusava a aceitar. Havia algo na história, toda que não fazia sentido, algo que seu instinto gritava estar errado. Giuliano sempre havia sido capaz de mentir com a naturalidade de quem respira. E Helena era ainda mais perigosa quando queria destruir alguém. Enquanto isso, na vinícola, Isadora vivia seu próprio inferno. A ausência súbita de Leonardo, sem explicação, sem uma palavra de despedida, a estava consumindo por dentro. Ela havia passado noites claro, tentando entender o que havia acontecido, repassando cada palavra da última conversa, cada expressão no rosto dele. Minha filha, disse Dona Carmen numa manhã, encontrando Isadora sentada na varanda, olhando vazia para os vinhedos. Você precisa comer alguma coisa. Não consigo, murmurou Isadora. Não entendo, mãe. Por que ele me perguntou sobre meus pais? Por que fugiu quando disse que você me adotou? Carmen se sentou ao lado da filha, o coração pesado. Havia segredos que carregava há 18 anos, verdades que havia jurado nunca revelar. Mas vendo o sofrimento de Isadora, começou a questionar se havia feito a escolha certa. Isadora, começou ela hesitante, há coisas sobre sua adoção que nunca contei. Talvez seja a hora de você saber a verdade. Isadora virou o rosto para a mãe, os olhos inchados de tanto chorar. Que verdade! Sua mãe biológica era uma jovem italiana. Ela morreu no parto e você ficou órfã. Eu havia perdido minha própria filha alguns dias antes. E quando soube de você, foi como se Deus tivesse me dado uma segunda chance. E meu pai biológico? Carmen hesitou, as palavras presas na garganta. Era um homem casado, poderoso. Ele nunca soube que você existia e eu achei melhor assim. Quem era ele, mãe? O silêncio que se seguiu foi carregado de peso. Carmen sabia que estava prestes a mudar a vida da filha para sempre, mas também sabia que Isadora merecia a verdade. Antônio Santorini, sussurrou finalmente. Isadora sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O pai de Leonardo? Sim. O mundo ao redor dela começou a girar. De repente tudo fazia sentido. A reação de Leonardo, seu afastamento súbito, o horror em seus olhos. Ele havia descoberto, ou alguém havia contado para ele. Pensava que eram meio-irmãos. Meu Deus, suspirou Isadora, cobrindo o rosto com as mãos. Ele sabe? Não sei. Mas se soube, isso explicaria. Explica tudo. Isadora se levantou abruptamente, o coração disparado. Preciso falar com ele. Preciso explicar que... Explicar o quê, minha filha? Que isso não muda nada. Que não somos realmente irmãos, que foi apenas uma coincidência terrível. Carmen segurou as mãos da filha. Isadora, vocês compartilham o mesmo pai biológico. Aos olhos da lei, aos olhos da sociedade. Não me importo com a lei nem com a sociedade. Isadora se libertou das mãos da mãe. Me importo com ele. Me importo com o que sentimos um pelo outro. Mas mesmo enquanto dizia isso, Isadora sentia a dúvida se infiltrando em seu coração. Seria possível continuar amando Leonardo sabendo dessa verdade? Seria possível olhar para ele sem pensar que compartilhavam o mesmo sangue? Enquanto isso, em Porto Alegre, Leonardo finalmente havia tomado uma decisão. Não podia simplesmente aceitar a palavra de Giuliano. Precisava investigar por conta própria, descobrir a verdade completa. Contratou o melhor investigador particular que conhecia,
um homem discreto que havia trabalhado para ele em outras situações delicadas. Quero que investigue tudo sobre a família Castellani, disse Leonardo ao investigador. Especialmente sobre a adoção de Isadora. Quero datas, documentos, exames de DNA se necessário. E quero que seja discreto. Pode demorar algumas semanas para conseguir todas as informações. Tenho tempo, mentiu Leonardo. Na verdade, cada dia longe de Isadora era uma tortura, mas precisava ter certeza antes de tomar qualquer decisão. Foi durante essa investigação que Leonardo começou a descobrir inconsistências na história de Giuliano. As datas não batiam. Os documentos que seu primo havia mostrado tinham discrepâncias, suspeitas. E mais importante, não havia nenhum registro de que seu pai estivesse na Itália na época em que Isadora havia sido concebida. Senhor Santorini, disse o investigador numa ligação após uma semana. Preciso falar com o senhor pessoalmente. Descobri algumas coisas interessantes. Leonardo o encontrou num café discreto no centro de Porto Alegre. O investigador parecia perturbado. As informações que o senhor recebeu sobre a paternidade da senhorita Castellani estão incorretas, disse ele sem rodeios. Os documentos foram falsificados. Muito bem falsificados, mas ainda assim falsos. Leonardo sentiu o coração parar. Tem certeza? Absoluta. Consegui acesso aos registros originais do hospital em Bento Gonçalves. O pai biológico de Isadora está listado como desconhecido e não há nenhuma ligação com sua família. Alguém criou essa história deliberadamente. Giuliano, murmurou Leonardo, a raiva crescendo dentro dele como um furacão. Há mais. Sua ex-esposa e seu primo têm se encontrado regularmente nas últimas semanas e fizeram transferências bancárias suspeitas para o investigador que supostamente descobriu essas informações. Leonardo fechou os punhos. Havia sido enganado, manipulado da forma mais cruel possível. Giuliano e Helena haviam usado seu amor por Isadora contra ele, sabendo exatamente qual seria sua reação ao descobrir que ela poderia ser sua meia-irmã. Quero todos os documentos que provam isso, disse Leonardo, já se levantando. E quero hoje. Enquanto dirigia de volta para a Serra Gaúcha, Leonardo sentia uma mistura de alívio e fúria consumindo-o. Alívio porque Isadora não era sua irmã, porque seu amor era legítimo. Fúria porque havia sido tão facilmente manipulado, porque havia machucado a mulher, que amava baseado em mentiras. Mas quando chegou à vinícola, descobriu que talvez fosse tarde demais. A casa estava vazia, Dona Carmen o recebeu com frieza. Ela se foi, disse simplesmente. Para onde? Não sei. Disse que precisava pensar, que precisava de tempo para processar tudo. Carmen o encarou com dureza. Você a destruiu, senhor Santorini. Minha filha está despedaçada por dentro. Posso explicar. Foi tudo uma mentira, uma armação. Explique para ela se conseguir encontrá-la. Leonardo sentiu o desespero se apoderando dele. Havia perdido Isadora por acreditar em mentiras, por não confiar no que sentia. E agora ela havia desaparecido, levando consigo a única chance de felicidade verdadeira que ele havia conhecido. Enquanto voltava para Porto Alegre com o coração despedaçado, Leonardo jurou para si mesmo que encontraria Isadora, não importasse quanto tempo levasse. E quando a encontrasse, passaria o resto da vida compensando o erro que havia cometido. Mas primeiro tinha contas a acertar com Giuliano e Helena. Eles haviam brincado com sua vida, com o amor dela, e pagariam caro por isso. Leonardo passou. As 2 semanas seguintes dividido entre uma busca frenética por Isadora e uma guerra silenciosa contra aqueles que haviam destruído sua felicidade. Contratou investigadores particulares em todo o país, checou hotéis, pousadas, qualquer lugar onde ela pudesse estar se escondendo. Mas Isadora havia simplesmente desaparecido, como se a terra a tivesse engolido. Enquanto isso, tramava sua vingança contra Giuliano e Helena, com a precisão cirúrgica de quem havia passado décadas no mundo dos negócios. Não seria suficiente apenas expor suas mentiras. Ele queria destruí-los da mesma forma como haviam tentado destruir seu amor. A oportunidade chegou numa sexta-feira chuvosa de maio.
Seu advogado ligou com notícias que fariam Giuliano se arrepender amargamente de ter mexido com a vida de Leonardo. Conseguimos, disse o advogado, a satisfação evidente na voz. As transferências bancárias para o investigador falso, os documentos forjados, tudo. Temos evidências suficientes para acusar Giuliano de falsificação de documentos, extorsão e tentativa de fraude. E Helena? Conspiradora em tudo. Ela financiou a operação. Leonardo fechou os olhos, sentindo uma satisfação amarga. Processe-os. Os dois. Quero que percam tudo. Mas mesmo a perspectiva de vingança não conseguia preencher o vazio que Isadora havia deixado. Cada noite, Leonardo se pegava olhando para o celular, esperando uma ligação que nunca vinha. Cada manhã acordava com a esperança de que algum investigador tivesse uma pista de onde ela estava. Foi numa dessas manhãs que recebeu uma ligação inesperada. Senhor Santorini, a voz era feminina, nervosa. Meu nome é Carla. Sou enfermeira no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O coração de Leonardo disparou. Isadora, ela está bem? Ela deu entrada aqui ontem à noite. Desmaio, desidratação severa. Mas, senhor, há algo mais que o senhor precisa saber. O quê? Ela está grávida. De aproximadamente 6 semanas. O mundo ao redor de Leonardo parou de girar. Grávida. Isadora estava carregando seu filho, e ele havia a abandonado no momento em que mais precisava dele. A culpa e o desespero atingiram-no como uma avalanche. Onde ela está agora? Perguntou, já correndo para o elevador. Ala de obstetrícia, quarto 312. Mas, senhor, ela não quer ver ninguém. Se recusa a dar informações sobre familiares ou... Leonardo não esperou ela terminar. Desligou o telefone e correu para o hospital como um louco. Durante todo o caminho, sua mente fervilhava com pensamentos contraditórios. Isadora estava grávida de seu filho. O filho que ele havia passado anos acreditando que nunca poderia ter. O milagre que havia esperado a vida inteira estava acontecendo com a única mulher que havia amado de verdade. No hospital, enfrentou a resistência da equipe médica que seguia as instruções de Isadora de não permitir visitas. Mas Leonardo não era um homem que aceitava não como resposta quando se tratava de algo importante. Ela precisa saber que descobri a verdade, disse ele para a enfermeira-chefe. Que não somos irmãos, que foi tudo uma mentira. Ela precisa saber que a amo e que quero cuidar dela e do nosso filho. Algo em sua voz, talvez o desespero genuíno, fez a enfermeira hesitar. 5 minutos, disse finalmente. Mas se ela pedir para o senhor sair, o senhor sai. Leonardo assentiu e caminhou pelo corredor com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Quando chegou ao quarto 312, parou diante da porta por um momento, tentando encontrar as palavras certas. Isadora estava deitada na cama hospitalar, o rosto pálido e magro, os cabelos dourados espalhados no travesseiro branco. Mesmo debilitada, mesmo claramente exausta, ela continuava sendo a coisa mais bela que Leonardo já havia visto. Quando ela o viu na porta, seus olhos se arregalaram de surpresa e dor. Saia, disse ela, a voz fraca, mas firme. Não quero vê-lo. Isadora, por favor, preciso explicar. Não há nada para explicar. Ela virou o rosto para a parede. Sei quem meu pai biológico era. Sei que que compartilhamos o mesmo sangue. Não compartilhamos coisa nenhuma. Leonardo entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. Foi tudo mentira, Isadora. Uma armação de Giuliano e Helena para nos separar. Isadora voltou a encará-lo, confusão misturada com esperança em seus olhos dourados. Mentira? Os documentos eram falsos. Seu pai biológico não é Antônio Santorini. Nunca foi. Leonardo se aproximou da cama, as palavras saindo em torrente. Eles falsificaram tudo porque sabiam que seria a única forma de me fazer se afastar de você. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isadora. Mas minha mãe disse... Sua mãe foi enganada também. Ou talvez eles a tenham chantageado. Não sei. Mas sei que não somos irmãos, que nosso amor é legítimo, que... Por que deveria acreditar em você? A voz de Isadora estava carregada de dor. Você me abandonou,
sem explicação, sem uma palavra. Você me olhou como se eu fosse contaminada. Leonardo se sentou na cadeira ao lado da cama, estendendo a mão para tocá-la, mas ela se afastou, porque estava apavorado, porque a ideia de que pudéssemos ser irmãos me aterrorizou tanto que perdi a razão. Deveria ter confiado no que sentia, deveria ter investigado antes de acreditar neles. E agora espera que eu simplesmente esqueça a dor que me causou? Que finja que as últimas semanas não aconteceram. Não espero nada, disse Leonardo, a voz quebrada. Só preciso que saiba que a amo, que sempre amei e que sei do bebê. Isadora levou a mão instintivamente à barriga ainda lisa. Como? A enfermeira me ligou. Isadora, estamos esperando um filho. O filho que eu achei que nunca poderia ter. Não estamos esperando nada, ela disse, mas sua voz estava perdendo a firmeza. Eu estou grávida, sozinha. Não precisa estar sozinha. Leonardo finalmente ousou tocar a mão dela, e quando ela não se afastou, sentiu uma faísca de esperança. Deixe-me provar que mudei. Deixe-me provar que mereço uma segunda chance. Isadora o encarou por um longo momento, como se estivesse pesando cada palavra, cada promessa. E se eu disser não? E se disser que é tarde demais? Então respeitarei sua decisão, respondeu Leonardo, embora a ideia o aterrorizasse. Mas lutarei todos os dias para merecer seu perdão, porque você e esse bebê são tudo o que me importa. No mundo. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades. Isadora fechou os olhos, e Leonardo podia quase vê-la lutando consigo mesma, pesando a dor do passado contra a esperança do futuro. Preciso de tempo, disse ela finalmente. Preciso processar tudo isso. A gravidez, a verdade sobre minha família, o que aconteceu entre nós. Quanto tempo quiser. E quero que prove que os documentos eram falsos. Quero ver as evidências com meus próprios olhos. Você terá tudo. Cada documento, cada prova. Isadora assentiu lentamente. Então talvez possamos conversar, de verdade, sem mentiras, sem segredos. Leonardo sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto. Era apenas uma possibilidade, uma chance pequena, mas era mais do que ele ousara esperar. Obrigado, sussurrou ele, por me dar essa oportunidade. Quando Leonardo saiu do hospital, sabia que a luta estava longe de terminar. Teria que reconquistar a confiança de Isadora passo a passo, provar que era digno dela e do filho que carregava. Mas pela primeira vez, em semanas, havia esperança em seu coração. Nas semanas que se seguiram ao reencontro no hospital, Leonardo se dedicou a uma missão que parecia quase impossível: reconquistar a confiança de Isadora. Todos os dias, enviava flores para a casa onde ela estava se recuperando na cidade, sempre acompanhadas de cartas escritas à mão, onde derramava seu coração, pedindo perdão e explicando cada detalhe da armação que os havia separado. Isadora lia cada carta, guardava cada flor, mas mantinha uma distância cuidadosa. A dor ainda estava muito fresca, muito profunda, e agora havia o bebê para considerar, uma vida crescendo dentro dela que mudava tudo, que tornava cada decisão mais complexa e definitiva. Foi numa tarde de junho, quando Isadora estava no 3º mês de gravidez, que Leonardo finalmente conseguiu uma reunião face a face para mostrar todas as evidências que havia reunido. Eles se encontraram no apartamento que ela havia alugado em Porto Alegre, longe dos olhares curiosos da imprensa que ainda especulava sobre o escândalo. Trouxe tudo, disse Leonardo, colocando uma pasta sobre a mesa de centro. Cada documento falso que Giuliano criou, cada evidência da conspiração, os registros bancários mostrando os pagamentos para o investigador corrupto. Isadora pegou os documentos com mãos ligeiramente trêmulas. Agora que estava grávida, Leonardo notava cada pequena mudança nela. A forma como seu rosto havia ganhado uma nova luminosidade, como suas mãos protegiam instintivamente a barriga ainda pequena, como ela parecia mais frágil e mais forte ao mesmo tempo. Este aqui, Leonardo apontou para um laudo médico, é o exame de DNA falso que supostamente provaria que somos irmãos.
O laboratório confirmou que nunca realizou esse teste. E este pegou outro papel. É o registro real do hospital onde você nasceu. Não há menção alguma a Antônio Santorini. Isadora estudou cada página com cuidado, e Leonardo podia ver a mistura de alívio e raiva crescendo em seus olhos. Eles realmente fizeram isso, murmurou ela. Criaram toda essa mentira para nos separar. Helena queria minha ruína financeira no divórcio e Giuliano sempre quis uma parte maior da herança da família. Usar nosso amor contra nós foi apenas um meio para atingir seus objetivos. E eles quase conseguiram. Isadora levantou os olhos para encará-lo. Quase nos destruíram completamente. Quase, concordou Leonardo. Mas não conseguiram. Estamos aqui juntos e vamos ter um filho. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Isadora colocou a mão na barriga, um gesto que Leonardo havia começado a reconhecer como seu refúgio quando estava processando emoções difíceis. Leonardo, disse ela finalmente, sei que não somos irmãos. Sei que nossa história é real, que o que sentimos foi verdadeiro. Mas isso não apaga o que aconteceu. Você me abandonou no momento em que mais precisava de você. Eu sei, e sei que não há desculpa para isso. Quando descobri que estava grávida, estava sozinha, completamente sozinha. Durante dias não sabia se queria ter esse bebê, porque representaria uma ligação eterna com alguém que havia me rejeitado da forma mais cruel possível. As palavras atingiram Leonardo como murros no estômago. Isadora, deixe-me terminar. Sua voz estava firme, mas lágrimas começavam a se formar em seus olhos. Decidi ter nosso filho não por você, mas apesar de você, porque percebi que esse bebê é parte de mim também, parte do amor que senti, da mulher que me tornei por causa desse amor. Leonardo sentiu as próprias lágrimas ameaçando transbordar. E agora? Onde isso nos deixa? Não sei. Isadora se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Parte de mim ainda te ama. Parte de mim sempre vai te amar. Mas outra parte está aterrorizada de confiar novamente, de se tornar vulnerável para depois ser abandonada outra vez. Isso nunca vai acontecer de novo. Como posso ter certeza? Ela se virou para encará-lo. Como posso saber que da próxima vez que alguém plantar sementes de dúvida sobre nós, você não vai acreditar novamente? Como posso saber que você vai lutar por nós em vez de fugir? Leonardo se levantou e se aproximou dela devagar, como se estivesse se aproximando de um pássaro ferido. Porque aprendi. Porque a dor de perder você me ensinou que não há nada neste mundo mais importante que nosso amor. Porque agora sei que prefiro enfrentar qualquer verdade com você do que viver qualquer mentira sem você. Palavras bonitas, disse Isadora, mas sua voz estava menos hostil. Mas como isso funciona na prática? Você ainda é um homem poderoso com inimigos perigosos. Eu ainda sou uma jovem de origem simples que vai ser sempre vista como interesseira por quem não nos conhece. Então enfrentamos tudo juntos, cada escândalo, cada fofoca, cada tentativa de nos separar, juntos. Isadora tocou a barriga novamente, uma lágrima escorrer pelo seu rosto. E se eu não conseguir? E se a dor for grande demais para superar? Leonardo tocou o rosto dela suavemente, limpando a lágrima com o polegar. Então esperarei. O tempo que for necessário. Porque você e esse bebê são meu destino, Isadora. Levei 42 anos para encontrar meu propósito na vida, e não vou desistir agora. Leonardo. Casei-me uma vez por conveniência. Vivi anos acreditando em mentiras sobre minha própria capacidade de gerar vida. Construí um império baseado em conquistas vazias. Mas nada disso me fez feliz. Você me fez feliz. Em 3 meses ao seu lado, vivi mais do que em toda a minha vida anterior. Isadora fechou os olhos, lutando contra as emoções que ameaçavam transbordá-la. Preciso de mais tempo. Quanto tempo quiser. Mas quero que saiba uma coisa. Ela abriu os olhos e o encarou diretamente. Por pior que tenha sido o que aconteceu entre nós, por mais que tenha me machucado, não me arrependo de ter te amado. E não me arrependo de estar carregando seu filho. Naquela noite, depois que Leonardo havia partido, Isadora se deitou na cama e colocou as mãos na barriga, imaginando o bebê crescendo dentro dela.
Seria um menino ou uma menina? Teria os olhos dourados dela ou os olhos escuros de Leonardo? Seria forte como o pai ou determinado como a mãe? Por mais que tentasse resistir, sabia que ainda amava Leonardo profundamente. O problema não era o amor. O problema era a confiança. Como reconstruir algo que havia sido tão brutalmente quebrado? Enquanto isso, Leonardo estava em seu escritório, trabalhando tarde da noite, nos últimos detalhes do processo contra Giuliano e Helena. No dia seguinte, ambos seriam formalmente acusados de falsificação de documentos e extorsão. Giuliano perderia sua posição na empresa familiar, e Helena seria obrigada a devolver cada centavo que havia tentado extorquir no divórcio. Mas a vingança, por mais satisfatória que fosse, não era suficiente. Leonardo queria sua família de volta, queria Isadora em seus braços e queria ver seu filho crescer. Queria a chance de ser o homem que ela merecia, o pai que sua criança precisava. Pegou o telefone e discou o número dela. Quando Isadora atendeu, sua voz sonolenta indicava que havia acordado. "Desculpe incomodar", disse ele. "Só queria que soubesse que amo vocês dois, você e nosso bebê, e que vou passar o resto da minha vida provando que mereço estar na vida de vocês." Leonardo não precisa responder, só queria que soubesse. Depois que desligou, Isadora ficou deitada no escuro, uma mão na barriga, o coração batendo forte. Pela primeira vez em meses, permitiu-se sonhar com um futuro onde eles estavam juntos, onde eram uma família de verdade. Era um sonho perigoso, que poderia resultar em mais dor, mas era um sonho que se recusava a morrer. 2 meses depois, quando Isadora estava no 5º mês de gravidez, o destino decidiu testar mais. Uma vez a força do amor que os unia. Era uma manhã de agosto, fria e nublada, quando ela começou a sentir dores estranhas na barriga. A princípio pensou que fossem os movimentos normais do bebê, mas quando as dores se intensificaram e ela notou um sangramento leve, soube que algo estava errado. Leonardo recebeu a ligação dela quando estava em uma reunião importante com investidores japoneses. Ao ouvir a voz trêmula de Isadora dizendo "preciso de você", ele não hesitou um segundo. A reunião acabou, anunciou para os executivos surpresos, pegando o paletó e saindo da sala correndo. Encontrou Isadora no pronto-socorro do hospital, moinhos de vento, pálida e apavorada, sendo examinada por uma equipe médica. Quando ela o viu, seus olhos se encheram de lágrimas de alívio. "Leonardo", sussurrou ela, estendendo a mão para ele. "Estou aqui", disse ele, segurando sua mão e beijando sua testa. "Estou aqui e não vou sair." O diagnóstico foi assustador. Placenta prévia com sangramento ativo. O bebê estava em risco e Isadora precisaria de repouso absoluto e monitoramento constante. Poderia ser necessário um parto prematuro de emergência. "Doutor", disse Leonardo para o obstetra, "ela tem os melhores cuidados disponíveis. Se precisar de outro especialista, de outro hospital..." "Senhor Santorini", interrompeu o médico, "sua esposa está recebendo o melhor cuidado possível. Agora o mais importante é que ela fique calma e em repouso." Leonardo não corrigiu o engano sobre serem casados. Naquele momento, Isadora era sua esposa em todos os sentidos que importavam. Era a mãe de seu filho, a mulher que amava mais que a própria vida, e ele faria qualquer coisa para proteger ambos. Durante as 48 horas seguintes, Leonardo não saiu do lado de Isadora. Dormiu na cadeira desconfortável do quarto, comeu sanduíches dos vendedores do hospital. Cancelou todas as reuniões e compromissos. Seu mundo havia se reduzido àquele quarto, àquela cama, àquela mulher e ao bebê que lutava para sobreviver. "Você não precisa ficar", disse Isadora numa manhã, observando as olheiras profundas no rosto dele. "Sei que tem coisas importantes para resolver." "Não há nada mais importante que vocês dois", respondeu Leonardo, ajustando o cobertor sobre ela. "Nada no mundo." Foi naquele momento, vendo a dedicação absoluta dele, que Isadora finalmente entendeu que Leonardo havia mudado de verdade. O homem que conhecera na vinícola, aquele que havia fugido quando surgiu o primeiro obstáculo, não existia mais. Em seu lugar estava um homem que escolhia o amor acima de tudo, que estava disposto a abandonar seu império para ficar ao lado dela quando mais precisava. "Leonardo", disse ela segurando a mão dele,
Perdoo você. Ele levantou os olhos, surpreso. Isadora, perdoo você pelo que aconteceu, entendo por quê. Reagiu daquela forma. Entendo que foi manipulado e, mais importante, vejo quem você se tornou. Vejo o homem que está aqui comigo agora. Leonardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Isso significa que quero tentar de novo. De verdade, sem medos, sem reservas. Ela tocou a barriga onde o bebê se mexia suavemente. Nosso filho merece uma família unida, e nós merecemos uma chance de ser felizes. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Leonardo dormiu segurando Isadora em seus braços. Era um sono cauteloso, interrompido pelos monitoramentos médicos, mas era a primeira noite em que ambos sentiam paz verdadeira. O bebê decidiu chegar 3 semanas antes do previsto, numa manhã ensolarada de dezembro que contrastava com o inverno gaúcho. As contrações começaram durante a madrugada e dessa vez Leonardo estava preparado. Havia estudado cada procedimento, conhecia cada médico da equipe, sabia exatamente o que fazer. Está pronta? Perguntou ele, enquanto Isadora era levada para o centro cirúrgico. Estou, respondeu ela apertando sua mão. Estamos prontos. Sofia Castellani Santorini nasceu às 14h32 de um domingo, pesando 2,8 kg, com os pulmões perfeitos e um choro forte que encheu o coração de Leonardo de uma alegria que ele jamais havia experimentado. Quando o médico colocou a pequena Sofia em seus braços, Leonardo descobriu que era possível amar alguém instantaneamente, com uma intensidade que o assustou e o maravilhou ao mesmo tempo. Ela é perfeita, sussurrou Isadora, os olhos brilhando, de lágrimas de felicidade. Como a mãe, respondeu Leonardo beijando a testa de ambas. Nos dias que se seguiram, enquanto Isadora se recuperava e Sofia crescia forte no berçário, Leonardo tomou uma decisão que surpreendeu a todos que o conheciam. Anunciou sua aposentadoria precoce dos negócios, passando a gestão da empresa para executivos de confiança. Perdi os primeiros meses da vida de Sofia por causa do meu orgulho, disse ele para Isadora. Não vou perder mais um dia sequer. Tem certeza. Sua empresa é sua vida. Era minha vida. Agora minha vida são vocês duas. 3 meses depois do nascimento de Sofia, numa tarde dourada de março na vinícola que havia sido o cenário do primeiro encontro deles, Leonardo fez a pergunta que estava guardando há tanto tempo. Eles estavam no jardim de lavandas, Sofia, dormindo tranquila no carrinho quando Leonardo se ajoelhou diante de Isadora com um anel que havia pertencido à sua avó, a única pessoa de sua família que havia conhecido o amor verdadeiro. Isadora Castellani, disse ele, a voz embargada, de emoção. Você me ensinou que o verdadeiro poder não está em conquistar empresas, mas em conquistar corações. Me ensinou que a maior riqueza não são os números no banco, mas a família que construímos. Quer se casar comigo? Isadora olhou para o homem ajoelhado diante dela, não mais o empresário frio e inacessível que havia conhecido, mas o pai, dedicado, o companheiro presente, o homem que havia escolhido o amor acima de tudo. Sim, respondeu, lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto. 1000 vezes sim. O casamento aconteceu na própria vinícola, numa cerimônia simples, mas emocionante, com Sofia como a convidada de honra, dormindo tranquila nos braços de Dona Carmen. Os noivos trocaram votos que haviam escrito juntos, promessas que falavam de segundo chances, de amor que supera obstáculos, de famílias que se constroem com coragem e dedicação. Quando o juiz os declarou marido e mulher, quando Leonardo beijou Isadora sob as parreiras onde tudo havia começado, ambos sabiam que haviam vencido. Venceram os preconceitos, as manipulações, os medos, as dúvidas. Venceram porque escolheram lutar pelo amor em vez de fugir dele. Anos depois, quando Sofia já corria entre as vinhas com seus cabelos dourados brilhando no sol, quando mais 2 filhos haviam chegado para completar a família, Leonardo ainda acordava algumas manhãs sem acreditar na felicidade que tinha encontrado. A vinícola havia se tornado não apenas um negócio próspero, mas um lar verdadeiro.
Um lugar onde o amor crescia como as uvas nas parreiras. Isadora, agora formada em enologia e sócia no negócio, tinha se tornado a mulher forte e realizada, que sempre soubera que poderia ser. Suas mãos ainda cheiravam a lavanda, seus olhos ainda brilhavam como âmbar, mas agora carregavam a sabedoria de quem havia lutado pelo amor e vencido. E Leonardo, o homem que um dia pensou que estava destinado à solidão, descobriu que a maior conquista de sua vida não estava em nenhum contrato ou aquisição. Estava no riso de seus filhos ecoando pelas colinas da serra, no cheiro de pão caseiro que Isadora fazia aos domingos, na paz de saber que havia encontrado seu verdadeiro lar. O amor deles havia nascido entre parreiras, crescido em meio a tempestades, quase morrido por causa de mentiras, mas renascido mais forte que